Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa penúltima lição. Chegamos em nossa penúltima lição e hoje nós vamos estudar sobre a 10ª parte. Antes eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as lições que estudamos até aqui. Chegamos agora em nossa penúltima lição, Senhor, e por isso nós te pedimos, abra nossa mente e o nosso coração com o teu Espírito para compreendermos o assunto que iremos estudar a partir de agora. Fique conosco, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. A quem pertence a terra e a sua plenitude? Nós encontramos a resposta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja como a palavra de Deus é muito clara. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que contém na terra, e eu digo mais, tudo que contém no universo pertence ao Senhor. Mas por que pertence ao Senhor? Porque foi Ele que fez todas as coisas. Como Ele é o Criador, lógico, Ele é o dono de tudo. Vamos voltar à nossa questão? A quem pertence a terra e a sua plenitude? Ao Senhor Deus. Sim, meu amigo, tudo que tem na terra pertence a Deus. Até você. Você pertence a Deus. O que você tem pertence a Deus. Não esqueça disso. Pergunta de número 2. Quem nos dá saúde e disposição para obtermos nossos bens? Nós encontramos a resposta no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Observe as palavras de Moisés. Moisés está dizendo para nós: olha, não diga em seu coração, não, eu sou rico porque eu consegui por causa do meu trabalho. Mas eu lhe pergunto, quem lhe deu força para você trabalhar? Quem lhe deu inteligência para você trabalhar? Não foi o Senhor? A partir da força e do vigor e da inteligência que Deus nos dá, é que nós conseguimos trabalhar e conseguimos todas as coisas que temos em nossas mãos. Mas lembre-se, tudo o que nós conseguimos, só conseguimos por determinação do Senhor. É Ele que está no comando de tudo. A terra pertence a Deus, o universo pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Não há um só fio de cabelo da sua cabeça que caia no chão que o Senhor não saiba. Deus sabe tudo sobre você. Você pertence ao Senhor Deus. Que maravilha em sabermos que Deus está lá no céu, mas Ele está olhando por cada um de nós. O plano de Deus é que nós estejamos preparados na volta de Jesus para que possamos morar com Ele por toda a eternidade. Vamos voltar à nossa questão? Quem nos dá saúde e disposição para obtermos nossos bens? O Senhor Deus. Lembre-se, tudo que você consegue na sua vida, só consegue por causa das bênçãos que o Senhor teu Deus está te dando. Pergunta de número 3. Que parte de nossas rendas pertence ao Senhor? Você acabou de ver que tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Deus te dá o teu trabalho, Deus te dá tudo. Mas de tudo que Deus te dá, Ele também requer uma parte desse tudo. Então, que parte de nossas rendas pertence ao Senhor? Veja o que diz Levítico, capítulo 27, versículo 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo? Que todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. De tudo que Deus te dá, Ele está te pedindo o dízimo. E eu pergunto para você, por que Deus pede o dízimo de cada um de nós? Deus precisa do nosso dinheiro? Lógico que não. Mas se Ele não precisa do nosso dinheiro, não precisa dos nossos bens, por que Ele pede para devolvermos a Ele o dízimo? É muito simples. Deus instituiu o dízimo para que nós pudéssemos, assim, saber desapegar das coisas, saber que tudo vem dEle, tudo pertence a Ele. Nós, por exemplo, só conseguimos respirar por causa das bênçãos de Deus. Então, se Deus nos dá tudo,
por que então não devolver aquilo que ele pede, o seu santo dízimo, aquilo que é sagrado a ele e que ele pediu e que ele faz questão que a gente devolva? E eu repito, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele faz isso para que nós possamos tirar o egoísmo do coração e saber desapegar das coisas. Só em nós estarmos nesse planeta para sobrevivermos, precisamos e dependemos completamente de Deus. Então Deus é quem cuida de nós e Ele faz um pedido. Ele pede para devolvermos os seus dízimos e as suas ofertas. Ele nos pede isso para que nós saibamos que o seu ministério precisa se manter. É claro que muitas igrejas por aí estão aproveitando essa questão do dízimo na Bíblia para explorar o povo de Deus. Saiba, nós não mercadejamos a palavra de Deus, foi o que disse o apóstolo São Paulo. Todos esses infiéis que estão explorando o povo, pedindo dízimo para enricar, todos eles prestarão conta diante de Deus. Não se preocupe com isso. O que nós devemos fazer é ser fiéis ao Senhor, devolver aquilo que Ele nos pede. Vamos voltar à nossa questão? Que parte de nossas rendas pertence ao Senhor? O dízimo. Nota: a palavra dízimo vem do hebraico e significa 1/10, ou seja, a 10ª parte, ou ainda 10%. Observe como Deus é tão sábio, mas tão sábio, que um rico e um pobre, ao devolver o dízimo, nenhum devolve mais do que o outro. E você pode pensar, professor Marco César, mas não tem como. Se um rico ganhar muito, ele vai devolver muito. É verdade, mas raciocina comigo. Quanto que ele vai devolver? 10%. Então, do montante que ele tiver, muito dinheiro, ele vai tirar só 10%. E o pobre, que ganhou pouco dinheiro, ele vai devolver quanto? Ele vai devolver também 10%. Então, quando falamos de porcentagem, os dois devolvem a mesma quantidade, ou seja, 10%. Deus é tão sábio que quando ele pede o dízimo, ele está pedindo o dízimo que é 10%, tanto do pobre como do rico. Ou seja, o pobre, ao receber pouco, só vai devolver 10%. O rico, ao ganhar muito, só vai devolver também 10%. Veja que há uma igualdade em porcentagem. Deus é magnífico, você não acha? Pergunta de número 4. O dízimo é 10%, mas qual deve ser a proporção da oferta? Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 16, versículo 17 e também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos primeiro para Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Observe que a palavra de Deus está nos dizendo que a oferta é na proporção que a pessoa possa dar. Ou seja, a pessoa pode estipular, por exemplo, uma certa porcentagem para devolver. Vamos agora à segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia está nos dizendo que cada um vai contribuir segundo tiver proposto no coração. A pessoa pode estipular, por exemplo, uma determinada porcentagem e devolver a sua oferta. Ele vai separar o dízimo, ou seja, 10%, mas ele também vai tirar uma porcentagem que ele estipular no seu coração, contribuir com o coração alegre e assim ele estará adorando ao Senhor com sua oferta de acordo com o que ele colocou no seu coração. Vamos voltar à nossa questão? O dízimo é 10%, mas qual deve ser a proporção da oferta? Na proporção em que possa dar e segundo tiver proposto do coração. Pergunta de número 5. Jesus apoiou a devolução do dízimo quando esteve aqui na terra? Nós encontramos a resposta em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Veja as palavras de Jesus. Jesus está chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Por que eram hipócritas? Porque em algumas coisas eles eram fiéis. Por exemplo, nos dízimos. Eram tão fiéis nos dízimos que eles tiravam o dízimo até da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, dos temperos. Agora, quando passava para os preceitos mais importantes da lei de Deus, eles não cumpriam. Qual eram esses preceitos? A justiça,
a misericórdia e a fé. E Jesus diz o que para eles? Vocês devem fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo aqui é, continue devolvendo o dízimo. Mas além do dízimo, vocês têm que ter justiça, misericórdia e fé, como a lei exige. Você entende? Jesus está dizendo que os escribas e fariseus não poderiam ser fiéis apenas em uma coisa e rejeitar outras. Jesus está dizendo para nós que todas essas coisas aqui são importantes e precisam ser cumpridas. Quais? Dizimar e também obedecer aos princípios fundamentais da lei de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Você está vendo como Jesus apoiou realmente o dízimo aqui nesse texto? E ele não poderia fazer o contrário. Por quê? Porque o dízimo foi instituído por Deus. Vamos voltar à nossa questão? Jesus apoiou a devolução do dízimo quando esteve aqui na terra? Sim. Pergunta de número 6. Em que é empregado o santo dízimo do Senhor? Nós encontramos a resposta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo está nos lembrando de que todos os levitas que trabalhavam para Deus ali no altar, participando de todos aqueles rituais que eles faziam no passado, eles viviam disso. Eles se alimentavam com aquilo que o povo trazia e devolvia para Deus. O que Paulo está dizendo para nós é que as pessoas que pregam o evangelho, que só vivem disso, por exemplo, os pastores, eles precisam ser assalariados com o valor que a igreja arrecada justamente dos dízimos. Aqui nós entendemos claramente que o objetivo do dízimo na igreja é para a manutenção dos seus ministros na pregação do evangelho. Vamos voltar à nossa pergunta? Em que é empregado o santo dízimo do Senhor? Para manter aqueles que vivem exclusivamente para pregar o evangelho. Vamos à nossa última pergunta. Onde devemos entregar os nossos dízimos? Na casa da moeda? Na nossa casa? Na casa do pastor? Na casa do tesouro? Isto é, na casa de Deus? Nós vamos ler primeiro Malaquias capítulo 3, versículo 10 e depois vamos ler Neemias capítulo 10, versículo 38. Malaquias 3:10 diz assim: Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus está nos dizendo que devemos levar os dízimos para a sua casa, a casa do tesouro. E alguém pode então se perguntar, mas onde é essa casa do tesouro? Como é que eu vou saber aonde que tem que devolver? Veja aqui em destaque, Deus está dizendo para que haja mantimento aonde? Na minha casa. E você sabe que a casa de Deus é a igreja hoje. Nós vamos agora para o outro texto e você vai entender facilmente o que é essa casa do tesouro. Neemias capítulo 10, versículo 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? O texto está dizendo para nós, é o templo do nosso Deus. O templo do Senhor, a casa do tesouro, a igreja hoje é a mesma coisa. Temos que devolver os dízimos na casa do tesouro, ou seja, no templo do Senhor, na igreja. Ficou entendido? Vamos voltar então à nossa questão. Onde devemos entregar os nossos dízimos? Na casa da moeda? Na nossa casa? Na casa do pastor? Ou na casa do tesouro? Isto é, na casa de Deus? Resposta: na casa do tesouro, isto é, na casa de Deus. Minha decisão. Quero ser fiel a Deus, apoiando a pregação do Evangelho, devolvendo-lhe fielmente os meus dízimos e ofertas com alegria no coração. Agora eu gostaria de fazer um apelo mais direto ao seu coração. Você que ainda não é batizado, aceite o batismo através da água, como Jesus foi batizado. Só Jesus pode salvar a tua vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceite o toque do Espírito Santo em sua vida e aceite o batismo. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, faz um apelo ao seu coração. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Aonde você estiver, abra o seu coração ao toque do Espírito Santo. Aceite o batismo nas águas. Você que ainda não é batizado, não rejeite a Jesus. Procure a igreja adventista mais próxima da sua casa. Aceite a verdade da palavra de Deus e peça o batismo. Entre em contato com o líder da igreja, com o ancião, com o pastor da igreja e diga: eu quero ser batizado. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa abençoá-lo e logo você possa descer as águas batismais e receber o batismo e dizer para Deus: Senhor, eu aceito. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado por todos esses conhecimentos que o Senhor fez chegar a cada um de nós. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está tomando a decisão agora pelo batismo. Abençoe para que essa pessoa possa ser abençoada por Ti e possa logo estar descendo as águas batismais para a Tua honra e para a Tua glória. Por favor, Senhor, nos abençoe e nos conduza até a volta de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Amém. A nossa última lição será o batismo bíblico. Você não pode deixar de assistir esse estudo. É o nosso último estudo feito com todo carinho para você. Até lá. Tchau.